E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e vamos para mais um A Bordo do Sunny. Dessa vez para falar, na minha opinião, de um dos melhores, se não o melhor capítulo da história do mangá de One Piece. E para bater esse papo aqui comigo, falar desse capítulo 1138, está ele, Vitor Strácia. E aí, Strácia? Fala galera, sejam muito bem-vindos a bordo do Sunny, nesse capítulo que traz muitas emoções, algumas respostas e ainda mais perguntas, Oda. Por quê? Por quê? Exatamente. E, gente, uma outra coisa também, um recadinho antes. Durante a semana vão ter muitos vídeos no YouTube falando sobre isso também, tá? Porque realmente esse capítulo foi uma bomba e bora começar então. Strácia vai como sempre, né? Acompanhando aqui e a gente vai falando página por página, acontecimento por acontecimento, porque hoje o negócio mudou de patamar. Hoje o One Piece, esse capítulo eu posso falar que é um marco para a história de One Piece, assim como nós temos alguns capítulos-chave aí que ficam para a história, esse certamente é um deles. Eu concordo 100%. Então vamos lá, começando o capítulo 1138 com o nome de Harley, né? Que é um capítulo. E aí o capítulo começa, como a gente tinha comentado no último episódio aqui da gente, com a história aí do Yamato dentro do covil do Sus, né? Mas só o Sussus bebendo, com os comparsa dele ali, não explicando muita coisa, não sabemos o que a Yamato vai querer fazer aí, certo? Certo. Vamos pro que importa. Então o Bora. capítulo começa com o Loki sofrendo aí dos últimos ataques que ele levou da Genko lá, numa conversa, e aí ele comenta que, pô, o Shamrock parece muito com o Shanks. Como assim você é outra pessoa? Primeiro ele comenta, né, que, pô, um é um grande pirata e o outro é um Terubito, né? Uma Sim. antítese desse mundo frágil, que vai muito que eu tinha comentado, né? Da expressão de mau agouro dos gêmeos e como essa dualidade dos gêmeos acontece. E aí vem uma primeira informação e uma resposta que a gente estava querendo aí, que confirma que Shamrock e Shanks são gêmeos, né? O Shamrock confirma que o Shanks é um gêmeo mais novo. E pra mim vem a informação mais legal até agora desse capítulo, né? Vou deixar o final pro final. Nossa, eu tô arrepiado só de lembrar de tudo que eu li, cara. É bizarro. Que ele comenta que o Shanks voltou pra Terra Sagrada em determinado momento. Mas que ele não quis ficar lá, o negócio dele é a pirataria. Primeira coisa que eu queria comentar é: que diaços o Shanks foi fazer na Terra Sagrada? Mano, eu cheguei a pensar isso também nessa hora. Eu falei, caralho, qual foi o momento? Né? E eu acho que é antes dele chegar a conhecer o Luffy e tal, né? Não, isso Ele- com certeza. Deve ter sido um momento depois da morte do Roger, quando ele se despede do Bug. Eu não Uhum. sei qual a relação, tipo, como que o Garlin tava acompanhando o Shanks nesse momento, né? Porque ele sabia que ele perdeu um filho, obviamente, e sabia também que o filho tava na tripulação do Rei dos Piratas, provavelmente. Mas eu não sei também em quais circunstâncias, se ele voltou realmente pra tentar uma aproximação com a família, ou se ele acabou invadindo lá por algum outro motivo. Mas ele não está falando daquela vez que o cara foi falar com os Gorosei, porque era ele mesmo, não era o Shanks, né? Não, acho que não tem Então, nada a ver com isso. Acho que ele quer dizer é, que, pô, a gente tem um intervalo de tempo muito grande entre a morte do Roger e o encontro do Luffy ali, praticamente, né? Do Shanks. Tem um tempo uhum, grande ali. E nisso foi a formação do Shanks, o Ruivo, né? O pirata, o Ruivo. Então, provavelmente, o Roger provavelmente deve ter comentado alguma coisa, ele sabia de alguma coisa. O Shanks foi lá, acho que pra ver qual era, viu que não era dele mesmo e saiu fora. e é bem da hora, porque assim, quando o Loki pergunta, o Shamrock fica sem resposta, Uhum, né? E aí a Gunko fala, você não precisa saber de nada, cala a boca, e aí ele responde, falando que ele é o mais velho, né? uhum. Esse pirata é meu irmão gêmeo mais novo. É, Mano, muito, muito legal. muito, muito foda, muito foda. E aí ele fica meio puto depois, né? Não, sim, porque aí o Loki fica assim, ele foi lá? Nossa, esse cara ele só ficou mais puto. Então o Loki, ele deixa claro aí nesse próximo quadro como ele odeia os dois irmãos, né? Porque afinal ele Sim. foi capturado pelo Shanks que foi preso aí por ele, E aí né? demonstra também que talvez ele tivesse um respeito pelo Shanks, tipo assim, ele odeia o Shanks, mas tem um respeito tipo, de pirata. Mas Uhum. quando ele vê que o Shanks chegou aí até a Terra Sagrada, ele fica também meio pá, né? Porque ele realmente odeia os dragões celestiais, assim, no nível Luffy odiar também. Uhum, com certeza. E aí ele já dá uma ameaçada, vocês vão ver quando me livrar dessa corrente e tal. E aí ele continua falando, né? Tipo, você sabe que eu testemunhei o destino do meu amigo. Acho que ele tá falando daquele lobo que apareceu e morreu, né? E Sim. aí ele fala, vocês vão ir carregar esse fardo de ter matado ele. Aí o Shamrock até faz uma cara, você tá me ameaçando? E aí alguém tenta dar uma acalmada aí. E aí o Shamrock vem aí pra matar a primeira teoria que a gente teve, acho que de One Piece grande aí, que era a teoria do Teach ter a fruta do Cerberus, e a gente vê que na verdade a fruta do Cerberus é a espada do Shamrock.
Foda, o cara tem uma zona mitológica na espada. E é muito legal, porque a gente não via desde Enies Lobby, a zoando um objeto. Eu lembro muito aquela arma de Alabasta, que era um cachorro que virava um negócio muito doido lá. Sim, e o cara da CP que, tipo assim, ele não era nenhum grande lutador, a espada era a única coisa que ele tinha pra se proteger, é um covardão. Né? Então a gente vê aí o Cerberus sendo eliminado. Lindo. Lindo, muito bonito. E é da hora que ele tem as 3 bocas e saem lâminas das bocas dele. Os quadros que seguem assim é muito irado. Aí o Loki até fica meio em choque, tipo, que porra é essa? E ele fala, é a minha espada. Na verdade, eles vão atacar. E aí a Gekko manda, vamos sair fora. Tá? Não fica muito claro por quê, né? Mas ele usa um termo que chama Scramble. Aqui na tradução que eu tenho, eu achei legal, porque esse termo Scramble... ele serve para decolagem de emergência, tá? Então deve ser algum termo que eles usam aí para fuga, uma fuga especial aí, né? Você já quer falar sobre as espadas agora? Vamos falar agora, só que assim, o Loki é atacado depois, né? O Cerberus continua. Mas parece que o ataque não foi tão efetivo quanto acho que eles acharam que seria, né? Sim. Então, primeiro que a Gunko deve falar isso porque ela sentiu a presença do Luffy, talvez. E, de novo, era uma missão de entrar, pegar e vazar. Eles não estão afim de confronto nesse momento. Segundo, quando a gente fala que a Akatsuki aqui, os Cavaleiros Santos, eles são a Akatsuki de One Piece, o poder da Gunko me lembrou muito o poder da Conan. Principalmente quando ela faz um bichinho pra eles saírem voando. Sim, a Conan fazia as asas de papel e tal. Então eu achei bem da hora. E a Conan também, ela era a pessoa que estava do lado do líder, né? Então, assim como ela era meio a razão do líder, né? Exatamente. Eu não sei se eles aqui vão ter essa relação, mas ela é a pessoa que está do lado dele nesse momento. E antes da gente falar disso das espadas, que é bem interessante, tem uma outra coisa também das traduções do Shamrock e do Garlin em relação aos Cavaleiros Santos. O Shamrock é Danshou. Danshou é comandante. E o Garlin é Saiko Shekan, que é o supremo comandante. Então assim, quando o Garlin se torna um Gorosei, ele não perde o posto que ele tinha de Supremo Comandante dos Cavaleiros Santos pro filho dele. O filho dele talvez já fosse o comandante mesmo, né? Só pra... Agora das espadas. Primeiro que a teoria do Barba Negra, que eu sempre acredito, inclusive tem vídeo lá no canal do YouTube, depois procurem, vai estar no link aqui também na descrição desse episódio, é de que ele tem a fruta mitológica do Baizé, que é um ser do folclore asiático, que tem também 3 almas e tudo mais, assim como é a lógica do Cerberus para permitir o Barba Negra ter mais de uma fruta. Fazia sentido, mas eu nunca gostei muito dessa teoria, e eu gostava mais dessa outra do Baizé, continuo gostando, e acho que agora, inclusive, ela fica até mais provável. Segundo, o Shanks tem uma espada chamada Grifo, e o Shamrock tem uma espada do Cerberus, né? A espada não chama Cerberus, mas ela tem a fruta do Cerberus. E o Cerberus, ele é uma criatura demoníaca que protege os portões do inferno. Né? E ela está em posse de um cavaleiro santo, que vem sempre naquela inversão de valores que o One Piece prega muito, de que a galera que está na Terra Sagrada são os reais demônios que se chamam de Deus. Dragões celestiais, divindades, cavaleiros santos, tudo mais. Então é bem legal a gente ver isso, ele com esse cão dos portões do inferno, enquanto o Shanks tem um grifo que representa a sabedoria, um forte senso de justiça, que ele tem isso também, e o grifo também leva a locais que tem tesouros escondidos, isso combina com o pirata. E uma outra coisa, né, o Cerberus também é a personificação do caos, então é o caos contra a sabedoria e justiça. Uma outra coisa foda é que assim, isso aí não vai acontecer, tá gente? Mas eu vi gente especulando que agora é certeza de que a espada do Shanks tem a fruta do grifo. Não. A espada dele chama grifo. Eu acho que eles não vão dar fruta pro Shanks de momento nenhum, de forma nenhuma, nem através da espada. E eu acho que o Shamrock é puro hack. Ele tem a espada dele com uma economia mitológica, que já é foda pra caralho, mas nele eu acredito que não vai ter fruta nenhuma. E basicamente das espadas é isso mesmo. Seria legal o Shanks ter a espada do grifo? Seria, mas eu acho... Talvez assim, ele foi pra Terra Sagrada e pegou essa porra dessa espada do grifo, tá ligado? E voltou, vazou. Porque eles que têm essa tecnologia. Então ele pode ter ido lá, roubado isso e vazado. Ele nunca teve a intenção de ir pra lá pra tentar se reaproximar da família dele. Eu gosto mais dessa interpretação, porque realmente, pra mim, o Shanks ter voltado pra Terra Sagrada... e deixa eu ver minha família aqui, não combina. Agora, ele usar isso pra entrar lá, pra roubar uma arma desse nível, aí pra mim seria foda.
tá? Seria bem da hora. Eu acho também aqui que tem uma outra dualidade com as espadas, é assim, o Grifo tem a tarefa de proteger tesouros na mitologia, né? Na mitologia grega, principalmente. E aí, se a gente fizer um insight aqui, né? Fazer um salto lógico, a gente pode tentar fazer o seguinte, que o Shanks, com a Grifo, tá protegendo, de certa forma, o One Piece de cair nas mãos erradas. Foda! Enquanto Foda. o Cerberus, né? Que ele é o guardião do submundo, né? Vamos aí mais uma vez com a dualidade que a gente tá falando. Ele tem a função de proteger os portões de Mari-Geoise e o castelo de Pangeia, né? Então também fazendo essas duas dualidades aí que a gente também tem com essas espadas. Foda demais. Caralho, Stratia. Nossa, tô arrepiado. E assim, um parênteses aqui rapidinho. Que o Loki solta um oi, oi, né? Que é sempre uma das dublagens mais foda que tem. É um personagem soltando isso. Oi, oi. Tipo, muito caralho. Agora fudeu, né? O que tá acontecendo? E nos bichos mortos, antes, a gente pode ver o padrão do poder da Gunko também. Que são aquelas flechas que parecem essas fitas mesmo. Sim. E assim, gostei demais, tá? Dela aparecer com a Kona. Verdade. Bem, e aí a gente percebe que mesmo na fuga deles, a espada do Cerberus ainda acerta o Loki num grande ataque. E aí o Shamrock fala, se sobreviver isso daí, vem atrás de mim, boa sorte. E no final ele comenta com a Gecko, o bagulho aqui tá ficando acho que meio treta. Vamos chamar uma das suas crianças. Chame mais um, né? Aí ela fala, quem eu chamo? Corte. Então a gente já sabe que vai chegar mais um Cavaleiro Santo aí, provavelmente. Então, eu acho assim, vamos começar com suas crianças. Eu não sei se ele está falando das crianças gigantes, porque ele fala, né? Pôr os guerreiros sob nosso controle, agora será difícil. Vamos começar com suas crianças. Talvez, tipo, pegar de refém ou tentar induzir. Chame mais um. Ela entendido quem eu chamo, no sentido, vamos chamar mais um Cavaleiro Santo. Eles devem ser, tipo assim, a gente viu 9 silhuetas ali, eu acredito que sejam 10, mas eu já tô muito ansioso pra ver esse próximo, porque realmente, o Oda conseguir introduzir um grupo desse nível de poder agora, já aumenta a nossa expectativa pra ver cada um deles aparecendo, sabe? Igual quando eles revelaram os comandantes do Exército Revolucionário, que foi muito foda. Então, eu tô muito ansioso pra ver quem vai ser esse novo integrante, tá ligado? Não, com certeza vai ser um personagem aí que vai ser muito legal. E o que aí a gente tem um corte, né? Voltamos pro castelo de Aurush, onde tá o Luffy, Zoro, Sanji, Nami, com aquele outro gigante lá do... Sempre esqueço o nome dele, que é o Puppet Master lá. Sim, o estranhão. E aí eles estão conversando com aqueles dois gigantes que eles encontraram nos últimos capítulos, né? E os gigantes começam a comentar, tenho certeza que aquele cara era o Ruivo, né? E o Luffy já chega falando, vocês estão loucos, o Ruivo não faria isso, ele é um cara muito legal, o Shanks jamais atacaria vocês do nada. E aí eles continuam insistindo, não, com certeza, é o Ruivo, ele já veio aqui em Elbaf várias vezes, a gente já viu eles várias vezes. E aí o Luffy fala, mas o Shanks é super maneiro, meu, será que não é só um cara que parece com ele? Pela primeira vez o Luffy sendo são. Genial. E aí eles falaram, meu, a gente se assustou, mas por que ele estaria ali dentro do castelo e tal? Por que o Ruivo veio pra Elbaf agora? Né, eles estão meio confusos ainda no que tá acontecendo, o próprio Zoro também não tá entendendo muito bem. E aí eles começam a falando. E aí o Luffy volta e repete, né? Vocês estão falando a verdade mesmo? Não tem como ser o Shanks. O Shanks é um cara tranquilo, na dele, nunca faria nada sem sentido desse jeito. A Nami até dá uma risadinha na confiança do Luffy tem no Shanks, né? Uhum. E aí esse quadrinho aí, só fazendo uma conexão, a gente já tinha falado que isso era uma possibilidade, né? Quando eles encontrassem esses gigantes, que provavelmente eles confundiriam com o Shanks. E foi exatamente o que aconteceu. O Luffy continua discutindo, né, com a Nami lá, e aí ele até comenta que ele fala mal da Melmer. Nossa, é muito bom ele errar o nome mas é Belmer, da mãe da Nami, tá ligado? E aí eles ficam rindo e tal, que eles são muito parecidos, ou talvez são irmãos. Posso soltar uma coisa em relação à Nami aqui rapidinho, que me veio agora, e que talvez não dê nada, mas talvez dê. Eu acho que um dos Cavaleiros Santos que vai aparecer ainda, ou talvez a própria Gunko, vai ter alguma relação com a Nami, tá? Porque sempre é bom a gente lembrar, a Nami foi encontrada por uma marinheira numa zona de guerra, a gente não sabe a origem dela, a gente não sabe se ela é um dragão celestial ou não, e eu tenho quase certeza que vai ser. Então a possibilidade deles apresentarem essa origem da Nami, assim como fizeram com o Shanks de dragão celestial através dos Cavaleiros Santos,
me veio agora como uma possibilidade bem intrigante do Oda amarrar as coisas e uma chance aí de boa. Então, assim, se aparece uma irmã da Nami, aí ia ficar muito igual ao Shanks, né? Mas sei lá, se aparece alguém que tem alguma relação com a Nami dentro desses Cavaleiros Santos, ia ser um negócio assim muito pica também, tá? Acho que só o fato dela já ser um Tenryubito já seria muito legal, né? Porque a gente não sabe o sobrenome dela, né? A gente sabe a origem de vários deles ali, conhece pai e mãe do Sop, conhece o pai do Luffy, conhece os pais do Zoro, do Sanji, mas da Nami não. Ela foi acolhida por uma marinheira numa zona de guerra, né? Então... Bem, e aí o Luffy começa comentando com a Nami, ainda conversando, e aí ele fala, o Shanks pode até ter um irmão, mas a gente não... Aí pra tirar que o Luffy não sabe de nada também, né, tirar o Luffy dessa informação, ele fala, mas eu nunca falei sobre família com ele, parece que ele foi criado em um navio pirata, eu acho que a família dele é o Roger, o Rayleigh e os Piratas Rogers também, com exceção do Bug, que é muito engraçado. É muito bom também, porque o Bug é praticamente irmão do Shanks, né? Eles foram criados juntos ali, meio que juntos, né? São muito amigos. Eles se amam, tá? eles se amam. É um amor de irmão. Bem, outro corte que a gente tem, né? Eles continuam ali meio que castelo. Parece que tem alguém chegando no castelo, sim, né? E é um humano, porque é pequeno. Exato, é um humano. E essa pessoa aparece logo quando o Luffy fala: eu nunca falei sobre família com ele, parece que ele foi criado num navio pirata. Acho que a família dele é Roger e Rayleigh. Então, assim, pra esse cara ser o Gaban, de novo, fortalecendo tudo aquilo que a gente tá falando, dele ser o pai do Colon, dele estar por aí, dele ser a pessoa que vai encontrar o Luffy no final, antes da última ilha. É um 2. E essa pessoa, dessa silhueta, com esse mesmo chapéu, usando essa mesma roupa, estava numa história de capa conversando com o Crocus e bebendo com o Crocus, tá? Então, assim, é exatamente aquela pessoa lá. Aí tinha gente falando que poderia ser o Chique, Leão Dourado lá, mas não vai ser. É o Gaban, tá? O Gaban mais velho, esse cabelo meio longo, pontudo, é do Gaban. Então, assim, é só questão de tempo até ele aparecer, mais um fodão, porque você vai introduzir mais um personagem do nível do Rayleigh essa hora também. Porra, muito foda. E o Gaban lutava com o machadinho também, que é uma arma meio viking, faz sentido ele ter uma proximidade maior com o Elbaf. E se ele for... E ele se confirmar a teoria que ele é pai lá do menininho, sim, já tudo se amarra de uma vez só. Né? Oda gênio. Gênio pra caralho. Isso aí acho que já... Não precisamos nem ficar repetindo aqui, porque não tem... O final desse capítulo aqui é... Ele é o Shakespeare da atual geração, tá, gente? Só de termos literários aí, porque é uma obra, assim, que... É impossível você replicar uma obra dessa com essa riqueza de detalhes que ele coloca desde 1997. São 30 anos nessa porra. E os detalhes são amarrados. Acho que... Eu não lembro de furo de roteiro do One Piece. Pouquíssimos. Exato. Então, assim, é tudo muito amarrado, é muito impressionante. Bem, a gente vê aí o possível Gaban chegando de fininho no mesmo castelo, então acredito que o próximo capítulo a gente teve mais informações sobre isso. E a gente vai pra onde o Frank tá. Ele tá fazendo um tour pela Árvore de Adão, e aí ele fala, nossa, tudo isso aqui é a Árvore do Adão, não escasso nada. E aí a gigante pergunta pra ele se isso aí é caro lá fora, ele fala, meu, é caro pra caramba, gastou muito dinheiro pra fazer e tal. E eles vão comentando, né, um pouco sobre a árvore. E aí ele vê um mural, né, entalhado na árvore. Meu Deus. Ela segurando ele como se fosse um brinquedo é muito engraçado. E é engraçado, né, porque eu vou comentar uma coisa mais pra frente, mas vamos lá. E aí ela comenta que são rabiscos de crianças da antiguidade, que ficaram gravados na casca petrificada da árvore, e hoje o seu valor histórico são considerados um patrimônio cultural nacional. Aí ele fala, aqueles rabiscos ali? E ela fala que provavelmente foi feito entre 900 e 800 anos atrás. E aí o próprio Frank faz a conta na cabeça dele e fala, não, bom, se isso aí é desse tempo, foi do século perdido. Eu preciso mostrar isso pra Robin urgente, vamos falar com ela depois. E aí ele fala, nossa, mas esses rabiscos de Elbaf não são todos gigantes, né? Então, aí a gigante comenta, né? Então, dentro da história de Elbaf, nós já guerreamos contra as raças. Mas até onde eu sei, nunca nos aliamos a elas, né? O que vai um pouco de encontro aí, né? E aí ela fala, tudo isso talvez seja apenas o sonho de uma criança. Sim. A gente não vai comentar muito dos desenhos que tem aqui agora, porque no final tem o mural completo e aí a gente vai conversar mais com eles pra frente. Sim, meu Deus, velho. E aí a gente tem mais um corte, né?
na escola, de volta na escola ali agora com a Robin, né? E aí a gente tá conversando, eles estão conversando, e aí eles estão em aula. A professora chama a atenção deles e começa a falar que eles estão em aula. As crianças ficam mais calmas e tal. E aí a gente corta pra Robin conversando aí com o Sol. E aí, ela comenta que esse é o Harley. E ele fala que é um livrão, né? Que é um livro. É como se fosse uma espécie de Bíblia dos gigantes, né? É o livro onde todos os mitos dos gigantes são inspirados, vamos dizer assim. É mais ou menos a Bíblia mitológica dos gigantes. E aí ele comenta que tem várias versões e interpretações dessas histórias. E cada guerreiro de Elbaf acredita na sua própria versão. Que existem deuses dos sóis diferentes, cada uma com uma personalidade. E a Robin pede pra ler. E obviamente o Sol deixa ela ler com o maior prazer e tal. E ele fala que a história é dividida em 3 capítulos. E o terceiro mundo diz ser o mundo atual, ou seja, o que tá pra acontecer, né? E aí ele vai mais ou menos que basicamente conta toda a lenda de Nika. Todas elas têm sempre uma coisa em comum, que ele aparece e fica rindo. Com o Dom Totô, ele fala, né? Eu acho que tem muito a ver com a risada do Luffy, que a gente já viu, que a gente já sabe. Aquele também tem a ver com os batimentos do coração, que fazem as batidas lá do... Os tambores da libertação. Os tambores da libertação. Foda. O Dom Totô, né, vem com isso. E aí, a gente tem o último quadro desse capítulo, que é de se na calça. Mano, então eu vou tentar ler aqui pra vocês as 3 estrofes aí desse poema. Basicamente, sim, a gente ainda não é a tradução oficial, né? Porque a gente tá gravando isso aqui na sexta-feira. A tradução oficial só sai no domingo. Mas eu acho que hoje em dia o fanbase está tão boa traduzindo que acho que as alterações vão ser pequenas. Vamos lá. Primeiro mundo. Havia fogo sobre a terra. A humanidade sucumbiu ao desejo e tocou o sol proibido. Os escravos fizeram um pedido e o Deus Sol apareceu. Mas o Deus da terra se enfureceu e junto da serpente do inferno envolveu o mundo em morte e escuridão. Eles nunca mais poderiam se encontrar. Arrepiei. Então, primeiro, o que me pega aqui é que a gente tá nessa parada do passado de One Piece da Primeira Era, a gente tá lendo isso tudo dentro de Elbaf, que é muito enraizado na mitologia nórdica. E a serpente do inferno pode ser a serpente de Jormungandr, que é uma serpente base do Ragnarok. Do Ragnarok. E essa serpente pode ser, talvez, a fruta dos gigantes que o Loki talvez consumiu. Uhum. Talvez, né? Até porque, se você olhar o desenho aqui, tem, tipo, sei lá, né? Mas é uma parte crucial de que... E o Loki fala, é o poder de destruir o mundo e tudo mais. Então... E outra coisa também... Skypiea, o arco mais importante de One Piece, que tinha tudo isso lá. Tudo isso estava lá. E você tem os deuses introduzidos. Os 4 deuses, na minha visão, em ordem que eles aparecem na obra. Tá? Então eles falam primeiro do deus do sol, segundo do deus da chuva, terceiro do deus da natureza e quarto deus da terra. Acho que é isso. Deus do Sol, Luffy, foi o primeiro a apareceu no primeiro capítulo. Deus da Chuva, na minha opinião, é o Dragon. Todos eles seriam frutas mitológicas, tá? O Dragon teria a fruta do... Deus da Chuva. Quetzalcoatl, que é a criatura do folclore maia, inca, que é um dragão climático, né? E controla essa chuva. Deus da Natureza, na minha opinião, Chopper, teria uma fruta além da fruta do humano. A fruta dele seria uma Hito no Mi, um humano modelo Tananã, que pode ser um modelo de um xamã, um alce, tipo, sei lá. Um despertar, xamã, né? O despertar da fruta dele, igual o do Luffy, que era Gomu Gomu no Mi, virou a Nika Nika no Mi lá. A Hito no Mi modelo Nika, a do Chopper seria a Hito no Mi modelo Xamã, por exemplo. Tem um vídeo falando disso que tem ali 3 possibilidades. Eu acho que ele pode ser esse deus da floresta. E o deus da terra é Imusama. E o que mais me impressiona é que Imusama venceu essa primeira guerra, né? E pra mim, o deus do sol, então, é aquilo que eu já tava especulando, que existiu um Nika, que é esse deus do sol, do primeiro mundo. Sim. O segundo mundo, o Nika reencarna, entre aspas, em Joy Boy. E no terceiro mundo, ambos estão agora no Luffy. O Nika reencarnou a primeira vez em Joy Boy e a segunda vez
no Luffy. Joy Boy e Luffy consumiram a fruta do Deus do Sol, que de fato pode ter existido no primeiro mundo, tá? Eu acho isso fascinante, cara. Eu quero já aproveitar para comentar um pouco sobre o mural. Eu vou dividir aqui o mural. Ele é bem dividido, basicamente, esses 3 poemas aí. Cada parte do poema a imagem de baixo meio que reflete a história, né? Sim. E o que é muito engraçado e muito parecido, tá, do primeiro mundo aí, o que tem embaixo, a gente vê uma imagem grande do que seria o Jormungandr aí, que é a serpente, mas logo abaixo a gente vê imagens de prédios. Sim. São claramente prédios muito parecidos com os prédios reais que a gente tem, com fumaça E parece saindo engrenagens deles, embaixo. engrenagens embaixo, meio que as pessoas pegando o sol, roubando o sol e tal, que vai linkar um pouco mais com o segundo mundo, mas é muito interessante como o primeiro mundo se assemelha muito com o que a gente tem hoje em dia, na vida real, né? Sim, o nosso mundo. Isso é muito interessante. Até porque quando a gente chega em Egghead, o Vegapunk fala que aquilo é o mundo de 800 anos atrás. Então é o mundo ainda do segundo mundo. Aparentemente esse primeiro mundo era ainda mais avançado, né? Eles nunca mais poderiam se encontrar. O Deus da Terra se enfureceu junto com a Serpente do Inferno e envolveu o mundo em morte e escuridão. Então aqui o mal venceu no primeiro mundo. Aí já pode passar pro segundo se quiser. E aí vamos pro segundo mundo, né? Vou começar pelo texto de novo. Havia fôlego sobre nada. O Deus da floresta enviou demônios. O sol tão somente espalhou a centelha da guerra. O povo da meia-lua sonhou. O povo da lua sonhou. A humanidade matou o sol. Então acendeu a divindade. O Deus do mar se enfureceu e eles nunca mais poderiam se encontrar. O que eu achei muito impressionante dessa parte é o seguinte, que primeiro, se a gente for pensar e fazer uma tradução, o Deus do mar se enfureceu deve ter muito a ver com a criação das Akuma no Mi. Com certeza. E a árvore estando ali também? A árvore tá bem no meio do mural. O mural é bem dividido pela árvore, né? Então, com certeza, o enfurecimento do Deus do Mar deve ter a ver com a criação das Akuma no Mi. Afinal, quem tem Akuma no Mi não pode nadar, né? Não quase uma coisa. E eles até explicam que é isso mesmo. Foi o Deus do Mar se enfurecendo com quem consome essas criações não naturais. Né? Exatamente. E aí, vem nossa primeira, olhando de volta pro mural, a gente vê aí, provavelmente, acho que é esse Deus da Terra, né? Com uma espécie de asas aí pendurado no arco do segundo... onde está o texto do segundo, né? Não fica claro se ele é o Deus da Terra, se ele é o Deus do Mar, mas eu acredito que seja o Deus da Terra aí, soltando esse fogo. E a gente vê uma figurinha muito pequenininha aqui do lado, que se assemelha muito a Imusama. Muito, com a coroinha, né? Andando aí, meio que simbolizando numa coisa que parece um elefante... Parece um Ganesha, meio que também parece... Zunisha, desculpa. Que parece também aquele barco que é o Noah, ali embaixo. Então, muita coisa que a gente tem de referência do século perdido tá aparecendo aqui, nessa segunda parte desse segundo mundo. Então, vamos por partes. Primeiro, que pode realmente ser Zunisha, e essa pessoa com a coroinha pode ser tanto Imusama, porque realmente parece, quanto o Joy Boy, que era meio que o grande rei dessa época aí, do lado bonzinho, o que a gente acha, o que a gente acredita, até hoje, né? E aí a gente também pode estar entendendo um pouquinho mais de qual foi o pecado de Zunisha, né? Que Zunisha pede perdão para Joy Boy. Então, ou ele pode ter servido o Imusama, ou ele pode ter falhado no serviço ao Joy Boy, né? Então, é bem interessante também esse ponto. O Deus da Floresta enviou demônios também pode ter uma relação com as criaturas de Akuma no Mi, né? Porque são as frutas do demônio. Então, não necessariamente são ruins, né? E a humanidade matou o sol. Então o Deus do Sol perdeu de novo. O que eu acho que é importante também a gente perceber aí, que foi que o povo da meia-lua e o povo da lua... Quem é o povo da meia-lua? Os Minks, provavelmente, né? Porque eles só podem ficar metade aí do dia, né? E o povo da lua são os lunários. As lunárias, né? O povo lunar. Sim. Então eles não... E eles sonhavam ainda na presença do Nika, né? A gente vê a lua aqui também no quadro, aqui no fundo, que ela tá presente na história. E o fato, provavelmente, do Deus do Sol espalhou a centelha da guerra, quer dizer o quê? Ele começou a querer se revoltar
contra aquilo ali que Sim. aconteceu. Que foi o que o A Joy Boy esperança. fez. Que foi o que o Joy Boy fez, né? Foi a revolta de Joy Boy ali contra tudo aquilo que ele tentou. Só que a humanidade matou ele, acabou com ele. A gente não tem exatamente qual que é o fim do Joy Boy, né? O que exatamente como foi o fim dele, mas a gente sabe que ele perdeu a batalha ali e a humanidade assumiu no poder, que tem tudo a ver agora com o terceiro mundo, né? Sim, mas antes uma brincadeirinha aqui. Foi provavelmente isso que o Roger leu e ele deve ter dado risada porque ele falou, porra, você com esse exército todo, com esse poder todo, perdeu e você quer que eu enfrente esse cara? Não chegou meu tempo ainda. Tipo, cheguei cedo demais, né? Eu não tenho essas armas ancestrais, eu não tenho nada disso, então não tem nem como eu fazer alguma coisa. E aí chegamos então no terceiro mundo, o atual. Terceiro mundo. Havia o vazio sobre o caos. As sombras inoportunas recordam o dia da promessa e ouvem a voz da lua fragmentada. O deus do sol dança e ri, guiando o mundo para o seu fim. O sol retornará e um novo amanhecer virá. Eles com certeza se encontrarão novamente. Puta que pariu! Isso aqui arrepia até a alma, né? Mano do céu. Acho que E assim... aqui já dá... Pode falar. Pode falar. Não, vai. Não, pode falar. Não, acho que assim, já começa com esse texto, né? Linkando tudo que foi One Piece até agora, Sim. né? Meu Deus. A gente vê que a paz existia até a chegada do Luffy, né? Tava meio que o mundo tava meio estagnado, né? As sombras inoportunas recordam o dia da promessa, ouvem a voz da lua fragmentada. É toda aquela coisa de as pessoas do século perdido voltando a querendo aparecer. Então, Zuneshi aparecendo novamente. Algumas informações de pessoas que sabiam coisas voltam a falar. O Deus do Céu dança e ri. Não preciso falar nada sobre sobre isso, né? E guiando ao mundo ao seu fim, que a gente já entendeu, acho que até esse ponto da obra, que o fim do mundo não quer dizer explosão, acabou o mundo. E sim um novo ciclo para esse mundo, né? É uma coisa que tem a ver com o final da obra, provavelmente. Uma nova era. Uhum. Isso daí é realmente muito foda. A gente tem esse demônio segurando o sol e Nika indo pra cima dele. Nika sempre retratado com um sorriso. Né, o importante é o sorriso. E aqui a gente tem um gigante que parece ser o Loki. Porque aqui, se a gente considerar essa uma pintura antiga, talvez o sonho de uma criança, né? E a gente vê essa divisão dos três mundos, o segundo mundo sendo o século perdido, o primeiro mundo sendo algo novo que talvez tenha alguns pontos que se confunda com as histórias do século perdido. Até então a gente acreditava que era uma coisa só. Talvez algumas coisas sejam do primeiro mundo, outras do segundo, né? E aí nesse terceiro mundo a gente teria essa guerra final representando aqui todos a união os de povos, todos os povos, né? Todas as raças se unindo contra esse grande demônio que segura o sol, que segura a Mother Flame, que é Insama. Que seria... Quer falar de cada um aí? Eu acho que assim, a gente separou aqui algumas coisas de imagens que poderiam ou não poderiam ser essas pessoas de cada... Opa, peraí que travou aqui. Os big players, né? Quem são essas coisas, as pessoas que a gente já viu que aparecem nessa imagem, né? Então a gente começa aí com o Joy Boy, né? O Joy Boy, pra mim, assim, mais Luffy do que nunca, porque mais Luffy do que o braço tá totalmente esticado, com uma espada tal. Uma cena muito legal. Esse demônio aí sendo o Imu-sama, ou o que Imu-sama representa, né? Sim. O fogo... E tem um navio do lado dele, tem um navio do lado do demônio com as pessoas usando uma espécie de capacete, que são os capacetes que os dragões celestiais usam. Irado. Os Tenryubitos. Ele tá segurando esse sol, né? O sol novamente, que seria a Mother Flame aí na nossa história, poderia ser. Exato. Ou simplesmente é o simbolismo do Nika pegando de volta o que é dele, né? Aí a gente vê, um robozinho que tá igualzinho o Emmet. Igualzinho. E detalhe, o Frank de costas também está igualzinho o Emmet. Era isso que eu ia falar. O Frank tá Caralho. mais parecido com o Emmet do que nunca. Eu duvido que isso não é proposital, assim. Eu acho que, com certeza, a gente deve ter algum salto aí pra o Frank se tornar uma espécie de novo Emmet, de ser o parceiro. A gente já discutiu isso aqui em capítulos passados, de como provavelmente o bando do Luffy é um espelho do bando do Joy Boy, né? Com o Zuneshi sendo Chopper, talvez o Frank sendo o Emmet, e aí mais aí informações que a gente vai ter provavelmente no futuro. Aí vem a árvore, né, que tem no meio.
A árvore tem tem acho que duas teorias que poderiam ser essa árvore. Uma das que eu vi é que a árvore é a árvore de Adão, né? Que a gente tá em Elbaf. Mas eu acredito que não seja ela de verdade. Eu acho que é a árvore lá de Marijoás, que é aquela árvore lá que nasce lá na Ilha dos Tritões e vai até lá em Sim, cima, eu esqueci o nome dela agora. Mas é a árvore, uma das árvores principais da obra aí, sim, tá? Outro tá. que aí o Marcola achou que era o Loki, né? Eu acho que é o Loki. Eu acho É que. igual o Loki, o Então, cabelão, então, mas eu o vou falar que capacete. parece muito Wars também, tá? O Wars original, que seria talvez os Sim. gigantes anciões aí, que a gente acabou de falar aí recente na obra. É que esse tá com capacete de chifre, Ah, mas a gente né? ele poderia ter colocado só na hora de tretar. Não, mas é que eu acho assim, que os gigantes os ancestrais, eles vão ter um chifre natural. Quando você coloca essa divisória, é pra indicar que são os gigantes, sei lá. Ah, não Eu sei, acho não que é dá. mais o Loki Assim, aqui. tanto faz quem for. Foda os Sim. dois. Foda os dois, foda os dois. Aí a gente vê os gigantes mesmo, né, também. Aí eles estão simbolizados mais normalmente. Lá na frente, Aham. embaixo do sol, exatamente embaixo ali. Aí a gente tem um pedacinho aí que poderiam ser os Lunarians, né? Que é os que parece muito ali com o King, né? Lá do bando do Kaido. Com uma É tipo um asa e anjo, uma né? espécie de fogo na cabeça, né? Sim, é um Parece um foguinho, anjo. A gente meio vê solto. uma baleia grande, né? Que seria um. Pô, pra mim, não lembrar da Alabum. Balabum é foda, assim, é quase impossível, né? Foda. A Tô gente. arrepiadíssimo, cara. Meu Deus do Não, e céu. aí a gente vê um arco aí que. Um barco, desculpa. Que seria um. O Barcola viu outras teorias também, que poderia ser os piratas Cujo. É, mas não, não Mas é. não, É mas alabasta. claramente é o logo de Alabasta, né? E a gente Sim, sabe que os Nefertari têm uma ligação direta com essa época, então acho que faz muito mais sentido também. sim, muito. E aí a gente vê uns personagens ali mais pro canto direito, ali mais perto da árvore, que seriam os Minks, né? Na sua forma de Sulong. Completamente. Isso Não, aí, isso aí é. acho que não Não tem nem o que tem. falar, né? Não tem nem discussão. Mano, eu tô muito arrepiado, cara. E Caralho. também teriam os Minks aí na sua forma tradicional. Bem perto daquele primeiro gigante embaixo do sol. Isso. Aí a gente tem um bem pequenininho aí no meio. Eu tô vendo a imagem comparativa, então eu não tô conseguindo enxergar onde exatamente ele tá. Mas a gente vê os Ele tá anões. atrás. O povo Tontata, né? Que é do Aham, Léo. do Ele Léo. tá entre esse possível Loki e a princesa sereia Shirahoshi. Isso, que a gente vai chegar nela É, também. vai chegar nela também. Aí tem uma teoria aqui que eu também não achei tão interessante, que seria o pessoal, o povo de Wano, que é um barco que tem um pirata segurando uma espadona, assim. O penteado samurai dele É, indica isso também. mas não dá pra ter muita certeza, falta um pouco de referência. E aí, assim, a gente claramente vê a Shirahoshi trazendo aí, né, que seria Poseidon, né, a arma Poseidon, Eles trazendo... apresentaram uma bandeira de Wano? Cara, eu não tô lembrando. Acho que não, né? Não, posso até pesquisar depois, mas eu não lembro. Tem a tatuagem do clã Kozuki só, mas não tem uma bandeira Não, mesmo, é. não, acho que não. E aí a gente vê Poseidon, né, que seria talvez a Shirahoshi, até com a coroa de uma princesa, aí dá pra ver que com os Sea Kings, né, que são as criaturas do Dos Reis mar, dos dos reis Mares, dos exato. mares, que ela tem esse poder, né? E E nós temos também embaixo 4 navios que poderiam simbolizar, com bandeiras diferentes, cada um deles, que poderiam simbolizar a grande frota do Luffy, ou né, os do próprios, Nika. ou também é a ideia de como são quatro barcos diferentes, simbolizar os povos dos quatro mares, né? East, West, South, North e Blue, Isso. né? Também É, tem um sentido. A gente vê vários momentos ali, a gente acabou nem comentando, mas no quadro do segundo mundo ali, tem um pedacinho que falam que é não os Lunarians, mas o povo da Lua, que a gente vê lá nessa história de capa do Enel, né? parece. Tá? Uhum, parece bastante. Então a gente vê, pô, aí como a gente já comentou, né, o Noah, o Zunesha, que parece que eles estão meio que juntos, e lembrando que Noah é uma das grandes armas, né, é Plutão, se eu não me engano. É. Deixa eu ver. É Plutão ou Júpiter? Na dúvida. O Noah, acho que é Uranus, né? Uranus, tá. A gente vê aí, a gente já falou aqui da Lua e tal, já falamos também das outras figuras que apareceram. Então assim, cara, que capítulo foi esse? Esse quadro é o meu fundo de tela do computador agora. Não, realmente, assim, eu acho que como você começou
nosso episódio falando, foi um dos os capítulos mais grandiosos, assim, da história pra mim do One Piece. E que progrediu de verdade a história pra frente. Por mais que ainda deixou muitas dúvidas, abriram mais dúvidas, mas finalmente a gente teve um insight real sobre, meu, como é que mais ou menos funcionou a história do passado, né? A gente, por mais que ainda seja tudo muito codificado, cheio de enigmas e referências, mas cara, a gente progrediu, estamos dando passos pra frente. Gente, o One Piece tá acabando de verdade, assim, o Oda resolveu terminar a história. Ele não E, quer mais mano, enrolar. progrediu assim muito, cara. Muito. Eu Ele acho que apresentou. pode... Ele apresentou um negócio bizarro, assim, do nada. A gente não tava esperando ver isso nesse capítulo. Não, com Tava certeza. todo mundo muito focado no Shamrock, tá ligado? Uhum. Porque tinha mostrado ali, o próximo capítulo vai focar no Shamrock. E ele me solta esta pedrada, cara. Sim, assim, é uma coisa assim, até choca um pouco, assim, porque ao mesmo tempo que eu fico feliz que a história tá progredindo, pô, será que eu queria isso agora? Então, e Né? aí vem a pergunta: quem é o vilão final? É o Barba Negra ou é Imu? E caralho, eu achava que era o Barba Negra, mas depois disso não tem como, cara. É, eu também acho que o Barba Negra vai ficando cada vez mais pra segundo plano, assim. Talvez até o Barba Negra tenha que se juntar, né, com o Luffy nessa história. Exato. Os planos e ambições dele ali é de se tornar um dragão celestial, né? Ele Aham. quer Hashinozu aliado, ele quer fazer essas porra aí, Uhum. mas eu vejo realmente ele perdendo importância aqui, sabe? Uhum. Não, então, realmente é uma. Nossa, cara, me abriu tantas dúvidas esse capítulo, assim, pro futuro do One Piece, mas ao mesmo tempo eu fiquei tão feliz de ler esse capítulo. Deu tanta. Sei lá, tanta felicidade de falar, caralho, mano, olha essa obra, sabe? Tipo, Exato. O que ai, que eu tô lendo, cara? puta que pariu, tipo, a galera fala, pô, juro, pô, o Barcola sabe disso. Eu sou fissurado em ler mangá, manhwa coreano. Já li mais de, sei lá, 200, 300 mangá coreano com japonês. Já li todas as histórias possível e imaginável. Cara, nada se compara a isso. Nada Nada, se compara nada. a isso. Assim, é realmente muito impressionante. E aí eu fico com a minha pergunta. Previsões pro próximo capítulo. Primeiro que foi a primeira vez que eu gravei um episódio que eu estou arrepiado do começo ao fim, tá? Segundo, eu acho que vai dar uma focada um pouquinho no Gaban, porque aí também é um personagem que esteve com os Piratas Roger, que viu o que é o One Piece, que sabe de tudo isso, e que tá chegando na obra agora, nessa reta final, depois de a gente ter sido apresentado a esse mural, né? O Frank vendo esse mural e a Robin lendo aquele livro que ela tá lendo, eu acredito também que através da Robin a gente vai ter mais revelações, porque o Frank tá louco, inclusive, pra falar disso pra Robin. Ele até fala, né? Uhum. Vamos contar pra É, Robin. Se a Robin chegar nesse mural, meu cabeças amigo, explodem, né? Acho que... Não, e eu vou nossa. falar uma coisa pra você que eu tô achando muito legal, que eu achei que o Oda ia meio que largar a mão, mas ele tá fazendo... Cara, ele tá botando todo mundo, todos os Mugiwara, pelo menos, pra participar da história. E a Pô, gente achava que ia ser o arco do Sop, ele é o exa... mais apagado. Nossa, nem apareceu, né? Mas, por exemplo, o próprio Frank, que, pô, ele tava meio sumidão, né? Um tempo Sim, atrás, a gente achou que a Red ia dar uma brilhada lá. Nem... Não foi tanto assim, né? Deu uma brilhadinha. Mas, ele que descobriu o mural, né? Pô, puta, foda. bagulho importante pra caramba. Esse E painel com ele olhando o mural é uma das coisas mais lindas que eu já vi na muito minha vida, legal, velho. muito legal. Então, tudo isso é muito bacana, sabe? Eu acho que pro próximo capítulo eu também acho. O Oda, ele tem gostado bastante nos últimos, sei lá, 7 arcos, fazer esse pedacinho, né? Pedacinho do capítulo mostra o Luffy, pedacinho do capítulo mostra não sei quem, pedacinho do capítulo mostra não sei o que lá. Então provavelmente metade do capítulo que vem vai ser o Luffy com o Gaban aí, talvez apresentando um pouco mais sobre a história do Shanks, né? A gente entendendo o que o Shanks foi fazer lá em Marijoás, por que, que ele não foi pra lá, por que ele não quis ficar lá, por que, se ele achou a Grifo lá, o que ele não achou, talvez explore um pouco mais isso, sobre os links familiares do Shanks, né? Sim. E a segunda parte, seja aí talvez o Frank querendo ir atrás da Robin, meio que, meu, Robin, vem ver isso aqui, entendeu? Precisamos ir atrás disso e tal, pra gente poder descobrir um pouco mais sobre o que a gente vai enfrentar daqui pra frente. E aí, com a Robin já ciente disso, descobrindo tudo que ela precisava saber, porque aqui ela vai descobrir tudo o que ela precisava saber, tudo que faltava pra ela.
Sim, Aí a gente já pode entrar, de fato, na preparação deles pra guerra final. com certeza. Agora a gente sabe nosso objetivo, vamos pra guerra. E aí, também, no capítulo anterior, se eu não me engano, tinha citado alguma coisa do Dragon, ou o Dragon já tinha dito que quando os Cavaleiros Santos entrassem em combate, isso ele disse. Era hora do Exército Revolucionário atuar, então agora o Exército Revolucionário também vai entrar nisso. E aí, meu amigo, é a guerra final. Tá ligado? É a guerra final. Nossa, e tá tudo muito tão rápido. E assim, não sei se vocês separaram, os últimos capítulos de One Piece foram sem pausa. Sem Ou pausa, seja, vai ser de novo sem pausa, né? Oda não quer descansar, ele quer entregar One Piece em 5 anos aí, finalmente, né? Já chega daquela piadinha que a gente sempre fez, sempre ouviu a vida inteira, One Piece vai acabar em 5 anos, faltam só 15. Mas agora parece que tá tudo andando pro final mesmo, né? Acabou a brincadeira, né? E a gente tem que agradecer a quem por isso? A Netflix, porque o Oda, na minha visão, ele tava meio assim, caralho, deixa eu explicar tudo com a maior calma do mundo, porque é meu ganha-pão aqui, né? Aí quando a Netflix encomendou um outro anime, um remake, pra ser mais rápido, live action, o Oda falou, meu amigo, eu vou ganhar dinheiro até o final da minha vida, eu vou acabar isso aqui agora e vou curtir. Então ele tá acelerando a parada. Não tá ficando ruim, muito pelo contrário, tá maravilhoso, continua maravilhoso. Em certos momentos o problema de One Piece era um pouco o ritmo, e isso se perdeu completamente, o One Piece tá melhor do que nunca. E assim, Eiichiro Oda, por favor, continue, cara. Eu confio muito em você. Eu sei que é muito difícil a gente ter o One Piece sendo algo tão grandioso quanto a gente espera que seja, muito por conta de como essa obra é bem escrita, mas eu confio no Oda e eu sei que vai ser algo, assim, surreal. Eu não quero que acabe. Eu não quero que acabe. Tem mais um fator aí, só pra complementar o que você disse, eu vi uma notícia falando que a morte do autor de Berserker, o Carioca não tá aqui pra lembrar o nome dele, mas mexeu muito com a comunidade mangaka, né? E que por isso que o cara do Hunter x Hunter lá falou, vocês acompanharam as notícias, que ele tem 50 capítulos já engavetados, porque isso mexeu com a comunidade de certa forma, e que eu acho que agora ninguém mais quer ir embora, né, falecer e ir pro outro plano, sem deixar sua obra completa aqui na Terra. Exato. Então eu acho que isso também ajudou a eles falarem, meu, precisamos dar essa rushada aí, porque senão eu posso acabar sem contar a história que eu tenho aqui guardada comigo, sabe? Caralho, o Oda tá... Mano do céu. Nossa, cara. Sem palavras. Sem palavras palavras. parece que a gente acabou de ver, tá ligado? Vamos... E todas as representações de Nika são bizarras de foda. Sim, são muito foda. Muito. Coisa linda, velho. Bem, Marcola, é isso, né? É isso. Eu queria mais uma vez agradecer a todo mundo que tá acompanhando a gente aqui. Vocês pediram, a gente voltou antes do esperado, porque vocês pediram, muito legal quando vocês pedem mesmo. E como o Oda tá sem pausa, semana que vem tem mais a bordo do Sunny, falando do capítulo 1139, que também vai ser pedrada. Se Deus pedrada, quiser. tenho certeza. É nóis. Não tem capítulo ruim de One Piece. E agora a gente tá numa parada que só tem capítulo excelente, velho. Muito bom, galera. Muito obrigado por acompanharem com a gente. Até semana que vem. Um grande beijo no coração de vocês. Tchau. Valeu!